Fala pessoal, espero que esse vídeo os encontre bem. Esse é o nosso quarto vídeo do curso de Lógica de Programação e Python com aplicações para ciências agrárias. Meu nome é Lineker Silva e serei o instrutor de vocês nesse curso. E, para aqueles que chegaram nessa aula, saibam que existe toda uma playlist com uma série de aulas, um curso completo. E existe a opção de obtenção do certificado. Eu vou deixar o link da playlist no card e na aula de apresentação vocês terão como obter as informações sobre os certificados. E na aula de hoje nós veremos os operadores. Então, operadores são símbolos especiais com significado específico e que se associam a operações. E dentro dos nossos algoritmos, nós necessitamos realizar diversas operações, conforme veremos a seguir. E o primeiro tipo de operador que nós veremos são os operadores aritméticos, que serão utilizados, como o próprio nome diz, em operações aritméticas. Essas operações serão adição, subtração, multiplicação, divisão. Divisão interna, nós veremos daqui a pouco o que seria essa divisão interna, exponenciação e o módulo que podemos entender também como sendo o resto da divisão. Então vamos para o Jupyter para verificarmos como seriam essas operações aritméticas. Bom, então estamos aqui com o Jupyter aberto e começaremos então com as operações aritméticas, iniciando então pela operação de adição. Então o que nós faremos para fazer a operação de adição? Nós somaremos o valor 3 com o valor 7, da seguinte maneira. Então verifiquem bem, o operador de adição é o sinal, né, de mais, coloca um valor, sinal de mais, posteriormente o outro valor. Então, executando aqui o código que nós fizemos, então nós obtemos o valor igual a 10. Agora ainda, dentro da operação de adição, nós faremos o seguinte, vamos declarar uma variável que é a área 1, que nós vamos chamar de área 1, com valor 3. Uma outra variável, que a gente vai chamar de área 2, com valor 7. E nós vamos atribuir a soma dessas variáveis a uma nova variável que a gente vai chamar de área total. Faremos da seguinte forma. Primeiro, declarando a área 1 com valor 3. Agora, declarando a variável área 2 com valor 7. E agora faremos a declaração da variável área total. E essa variável área total será atribuído a ela a soma das variáveis área 1 e área 2, da seguinte maneira. Bom, então já fizemos a declaração de todas as variáveis que queríamos. Né? Vamos executar então esse bloco de código. Então, se quisermos verificar o valor da área total, basta que nós executemos essa variável da seguinte maneira. Então, variável área total está aqui, com valor 10, conforme era previsto. Vamos fazer agora uma operação de subtração, verificando então o nosso segundo operador aritmético, que é o sinal de menos. Então o que nós faremos? Para aquela variável área total que nós tínhamos, nós faremos a subtração em duas unidades daquela variável. Então para isso, nós vamos atribuir uma nova variável, que vai ser chamada de venda, com valor 2, e vamos subtrair a variável área total pela variável venda, que tem o valor de 2 unidades, e vamos atribuir esse resultado a uma nova variável, que será a nova área. Faremos da seguinte forma. Primeiro, então, declarando a variável venda e atribuindo o valor 2 a ela. Agora faremos a atribuição da nova área com a operação de subtração da variável área total menos a variável venda. Então ficou dessa forma. Nova área, a nossa variável, né, que nós declaramos para receber a operação de subtração. Área total é a variável que a gente tinha declarado anteriormente, com valor 10. Então, aqui não é 2, né? Aqui nós faremos a subtração pela variável venda. Então fica dessa forma. Então, executando, se quisermos verificar o valor da variável nova área, basta que nós executemos essa variável da seguinte maneira. Executando, então, variável nova área tem valor 8, conforme nós tínhamos previsto. Por quê? Variável área total tinha um valor 10, a gente tinha visto anteriormente. Aqui a variável área total. Fizemos a subtração pela variável venda. A variável venda tinha 2 unidades.
O próximo operador que nós veremos é o de multiplicação, que é representado pelo sinal de asterisco. Então, como exemplo, o que nós faremos? Nós vamos declarar uma variável, que é chamada nova área, e essa variável será atribuída a ela o seguinte: nós vamos pegar a mesma variável que a gente já tinha, nova área, e vamos multiplicar essa variável por 2. Faremos da seguinte maneira. Então, executando esse código, então nós já atribuímos a essa variável nova área a multiplicação dela mesmo pelo valor 2. Né? Se quisermos verificar então o valor dessa variável nova área, basta que nós executemos essa variável da seguinte forma. Então nós temos aqui a variável nova área com valor 16. Anteriormente nós tínhamos, né, a variável nova área com valor 8. Nós multiplicamos por 2, então agora essa mesma variável tem o valor 16. Na aula passada, quando nós estávamos verificando a declaração de uma variável, nós verificamos uma outra forma de se fazer a multiplicação, né, que é atribuir a operação de multiplicação à variável. Né? Se vocês não viram, eu vou deixar no card o link para a aula passada, no qual vocês podem ver como isso seria feito. Seria uma outra maneira de fazer essa operação de multiplicação. O próximo operador aritmético que veremos é o de divisão. E para isso o que nós vamos fazer? Como exemplo, nós temos essa variável que é a nova área, que atualmente está com valor 16, e nós vamos dividir essa nova área por 3. E esse resultado nós vamos atribuir a uma variável que será chamada de repartição. Isso será feito da seguinte forma. Então, declaramos a variável repartição e atribuímos a ela a divisão nova área por 3. Executando agora o código que nós acabamos de fazer, se quisermos verificar o valor da variável repartição, basta que executemos essa variável da seguinte forma. Então, a variável repartição tem o valor de 5,333, que é o resultado que a gente viu, né? Variável nova área anteriormente estava com valor 16, dividimos por 3, então o resultado 5,333. O próximo operador aritmético que iremos verificar é o operador aritmético de divisão interna. O que a divisão interna vai fazer? Nós temos um número sendo dividido por outro. E o que a divisão interna vai nos trazer é o resultado inteiro dessa divisão. Ele não vai nos trazer o resto da divisão. Então, no caso, por exemplo, nós vamos dividir o número de tratores que a gente tem, que será 11, entre proprietários, que serão 3. A gente sabe que a gente não pode partir trator no meio, né? Então nós vamos utilizar uma divisão interna para verificar somente o resultado inteiro dessa divisão. Para isso, nós utilizamos a divisão interna. Então nós vamos criar uma variável que será chamada n tratores e será atribuída a ela o valor 3, 11. Vamos declarar uma variável n proprietários com valor 3. E vamos declarar uma variável divisão. E nessa variável divisão, nós faremos a divisão interna entre o número de tratores e o número de proprietários. Então, executando esse bloco de código, vejam bem, né? Para fazer a divisão interna, nós utilizamos aqui duas barras como o operador. Né? Se quisermos verificar o resultado dessa divisão, basta que nós executemos essa variável divisão. Então vejam bem, né? O resultado da divisão aqui, na divisão interna, ficou igual a 3. Né? Por quê? Nós tínhamos 11 tratores, dividimos entre 3 proprietários. 11 dividido por 3, o resultado seria 3 e a gente teria um resto. Né? Só que a divisão interna, ela exclui o resto e deixa somente o valor inteiro. No caso, onde nós trabalhamos com variáveis que não permitem números quebrados, né? A divisão interna acaba sendo um operador aritmético muito importante. E o próximo operador aritmético que iremos verificar é o de módulo, que é o símbolo de porcentagem. Módulo também pode ser entendido como o resto da divisão. Né? E para entender o que seria esse resto da divisão, nós vamos utilizar exatamente o mesmo exemplo que verificamos anteriormente. Só que agora nós não queremos saber o número de tratores que ficará com cada um dos proprietários. O que nós queremos saber agora é o número de tratores que não foi para nenhum proprietário, pois acabou sendo o resto da divisão. Então eu vou só fazer
um Ctrl C aqui e Ctrl V das informações anteriores, para facilitar o nosso trabalho. A variável que nós vamos atribuir, o módulo, é resto. Então aqui eu vou trocar a divisão por resto. E o operador que nós vamos utilizar no caso do módulo não é mais as duas barras, é o sinal de porcentagem. Então, executando esse bloco de códigos, se quisermos verificar então o resultado da variável resto, basta que nós executemos a variável da seguinte maneira. Então, vejam bem, né? Nós dividimos 11 tratores por 3 proprietários. Cada um dos proprietários ficou com 3 tratores. O resto, que não foi para nenhum proprietário, pois dariam números quebrados, né? Foi na ordem de 2 unidades. Bom, o próximo operador que veremos é o de exponenciação. E o exemplo que faremos é muito simples. Nós vamos elevar o número 3 ao quadrado. Para isso a gente coloca o número que nós queremos elevar ao quadrado, no caso é 3. O operador para exponenciação são 2 asteriscos. E depois o número 2 para indicar que é elevado ao quadrado. Executando esse código, nós verificamos que o resultado foi igual a 9. O próximo tipo de operadores que nós iremos verificar são os operadores relacionais. Os operadores relacionais são utilizados na comparação entre dois valores quaisquer. Então, como operadores, a gente tem o maior, maior igual, menor, menor igual, igual ou diferente. Vamos para o Jupyter para verificarmos na prática como esses operadores funcionam. Bom, então, agora no Jupyter, né, começando com os operadores relacionais, vamos verificar o operador de maior. E, nesse caso, nós faremos o seguinte exemplo. Eu quero comparar a área de duas propriedades. A área da propriedade da Dona Maria com 200 hectares. E nós queremos saber se essa propriedade da Dona Maria, que tem 200 hectares, é maior que a propriedade do seu José, que tem 100 hectares. Para isso, nós primeiro faremos essa verificação sem declarar essas variáveis, né, das áreas, das propriedades, e faremos da seguinte maneira. Então verifiquem que quando nós colocamos o primeiro valor, 200, né, é que o operador de maior, e o segundo valor, que é 100. Se a gente executar, a gente vai verificar que o resultado é um valor lógico, né, um booleano, no caso, true. Por quê? Porque 200 é maior do que 100. Se, por exemplo, o tamanho da propriedade da Dona Maria fosse de 50 hectares, a gente verificaria que o resultado seria false. Mas no nosso caso aqui, vamos deixar os 200 hectares mesmo, da forma como havíamos feito anteriormente. Bom, nós ainda podemos utilizar os operadores relacionais, no caso, a gente está utilizando o operador de maior, declarando as variáveis. Então, nesse caso, o que nós faremos? Eu vou declarar duas variáveis, uma com o tamanho da propriedade da Dona Maria e a outra com o tamanho da propriedade do seu José. E, posteriormente, eu vou declarar uma terceira variável que vai receber esse comparativo entre as duas áreas. Faremos da seguinte forma. Então, primeiro declarando as variáveis relacionadas ao tamanho das propriedades. Agora nós vamos declarar uma variável que eu vou chamar de condição, que vai receber a comparação da propriedade da Dona Maria sendo maior que a propriedade do seu José, da seguinte forma. E posteriormente eu já vou executar a variável condição para a gente conseguir verificar a resposta da seguinte maneira. Então, executando esse bloco de códigos, verificamos que essa condição ela retorna o valor retorna verdadeiro. Por quê? Porque a propriedade da Dona Maria de fato é maior que a propriedade do seu José. O próximo operador que iremos verificar é o operador de maior igual. E para fazer essa verificação nós faremos a seguinte comparação. Nós temos a receita mensal da Dona Maria, que é de R$ 2.500. E vamos verificar se essa receita é maior que a do seu José, que é de R$ 1.800. Bom, então nós faremos essa comparação se a receita mensal da Dona Maria é maior ou igual que a do seu José, mas agora nós faremos apenas declarando as variáveis, tá? Nós não vamos unicamente comparar os valores, até mesmo porque nos nossos algoritmos
usual é que nós declaremos as variáveis e façamos a atribuição dos valores associados. Então, vou declarar aqui a variável R Maria, que seria a receita da Dona Maria, e variável R José, que seria a receita do Sr. José, da seguinte forma. Bom, agora que nós declaramos as duas variáveis, eu ainda não executei o bloco de códigos, porque eu agora vou atribuir essa comparação dessas duas variáveis a uma terceira variável, que eu vou chamar de condição 2. Então, essa variável condição 2 vai receber a comparação entre essas duas variáveis da seguinte forma. Bom, verifiquem bem, né, o que foi feito aqui. Criamos a variável condição 2 e atribuímos a ela comparativo. Ó, R Maria, receita da Dona Maria, é maior ou igual que a receita do seu José? E eu já vou executar, eu já vou colocar logo abaixo a execução execução da variável para que a gente possa conferir o resultado da seguinte maneira. Então, agora executando esse bloco de códigos, nós veremos que de fato a receita da Dona Maria ela é maior ou igual à receita do seu José. Bom, só para a gente entender, né? Vamos supor que a receita da Dona Maria agora fosse de R$ 1.500 e não R$ 2.500 como era anteriormente. Se executarmos esse bloco de códigos, veremos que agora essa condição 2 ela recebeu o valor falso, ou seja, a receita da Dona Maria não é maior ou igual que a receita do seu José. Um terceiro caso ainda, né? Vamos supor que a receita da Dona Maria fosse exatamente R$ 1.800, como a do seu José. Se a gente executar esse bloco de códigos, a gente encontra o valor verdadeiro, o valor true. Por quê? Esse operador, o maior ou igual, ele faz duas verificações. O resultado, a receita da Dona Maria ela pode ser maior que a receita do seu José e retornaria true. Mas a receita da Dona Maria, sendo igual à receita do seu José, também retornaria true, que foi o que aconteceu aqui. Mas eu vou voltar aqui o resultado, tá? Para o que estava anteriormente, com R$ 2.500 a receita da Dona Maria, era nosso exemplo original. O próximo operador que iremos verificar é o de menor, que também será utilizado para comparações. Então o que nós faremos? Vamos resgatar o exemplo anterior, né? Compararemos a área da propriedade de Dona Maria com 200 hectares e vamos verificar se essa propriedade ela é menor que a de seu José, que tem 100 hectares. Faremos da seguinte forma. Eu vou buscar, né, no exemplo, quando a gente fez a comparação com o maior, né, que foi esse exemplo aqui. Então, Maria igual 200, José igual 100, a atribuição da condição. Então, vou colar. A diferença é que agora o operador de menor, então Maria, menor José. Vamos verificar então como ficaria essa condição, executando esse bloco de códigos. Nós temos o resultado, foi false. A área da propriedade de Dona Maria ela não é menor que a área da propriedade do seu José. Vamos supor que a área da propriedade da Dona Maria fosse de 50 hectares. Se executarmos agora esse código, veremos que o resultado passou a ser true, ou seja, a propriedade da Dona Maria ela é sim menor do que a do seu José. Mas vamos deixar o resultado na forma como está no nosso exemplo original. O próximo operador que nós veremos é o operador de menor ou igual. E para verificarmos o exemplo do operador menor ou igual, nós utilizaremos aquele mesmo exemplo das receitas da Dona Maria e do seu José. Então nós vamos declarar a variável receita da Dona Maria com valor de R$ 2.500, declarar a variável receita do seu José com R$ 1.800, vamos declarar uma condição que vai receber essas duas variáveis e utilizar o operador de menor ou igual. Eu vou pegar aquele bloco de códigos que a gente utilizou no maior ou igual e vou fazer as modificações para a gente poder ganhar tempo. Então, receita da Dona Maria com R$ 2.500, receita do José com R$ 1.800. Agora, o sinal não é mais o de maior ou igual, o sinal é o de menor ou igual. Exatamente dessa forma, eu já vou executar a condição 2, né, para a gente verificar o resultado que vai ser gerado nessa comparação. Então, executando, verificamos o resultado da condição que foi false, ou seja, a receita da Dona Maria ela não é menor do que a receita do seu José. Vamos supor que a receita da Dona Maria fosse de R$ 1.500, né? Se a gente fizesse
a execução desse bloco de códigos, agora sim o resultado seria true, ou seja, a receita da Dona Maria realmente seria menor do que a receita do seu José. Mas vamos deixar aqui com o nosso exemplo original, que era com R$ 2.500, o resultado era false. O próximo operador que iremos verificar é o operador de igual, que são dois símbolos de igual, um do lado do outro. Tá? É necessário que a gente se lembre que nesse operador a gente utiliza o sinal de igual duas vezes, porque quando a gente utiliza o sinal de igual uma única vez, a gente está fazendo a atribuição. Então o operador precisa do sinal de igual duas vezes. E como exemplo prático desse operador igual, nós vamos comparar a receita mensal de Dona Maria, que é de R$ 2.500, com a de seu José, que é de R$ 1.800. Um exemplo que a gente já tinha visto anteriormente, né? Então eu vou recuperar o código onde a gente tinha feito essa verificação e vou fazer algumas mudanças nele para usarmos o operador de igual. Então eu recuperei aqui o código anterior, né? Só que agora o operador é igual, então dois iguais. Né? Se a gente executar esse operador, a gente vai ver que o resultado é falso. Por quê? Porque a receita de Dona Maria não é igual a de seu José. Se mudarmos aqui a receita de Dona Maria, vamos supor que ela passou a ser de R$ 1.800, assim como do seu José, agora executando, a gente encontraria o valor true, ou seja, a receita de Dona Maria seria exatamente igual à receita do seu José. Vamos voltar aqui para o que nós tínhamos anteriormente, né, que era o nosso exemplo original, dessa forma. E o nosso último operador relacional que verificaremos é o de diferente. Para usarmos o diferente, nós precisamos utilizar sinal de exclamação igual. Esse é o operador diferente. E como exemplo prático do operador diferente, nós vamos comparar a receita mensal de duas culturas. A cultura de arroz, com R$ 200, e a cultura de feijão, com R$ 200 também. Faremos essa verificação da seguinte forma. Então, atribuiremos uma variável arroz com R$ 200, uma variável feijão com R$ 200. Bom, e agora nós vamos atribuir uma variável que eu vou chamar de verificação. Vai verificar se as receitas dessas duas culturas são diferentes ou não, utilizando o operador diferente. Da seguinte forma. Eu já vou colocar para executar a variável verificação lá abaixo, para a gente poder verificar o resultado. E executando esse bloco de código, veremos que o resultado foi false. Ou seja, a cultura do arroz e a cultura do feijão, elas não têm receitas diferentes. As receitas são iguais, receita de R$ 200. Vamos supor que a cultura do feijão tivesse uma receita de R$ 100. Vamos verificar o que aconteceria. Então agora, com R$ 100, a cultura do arroz e a cultura do feijão, elas geram receitas que são diferentes. Mas vamos voltar então para o nosso exemplo original com os 200. O próximo tipo de operadores que nós iremos verificar são os operadores lógicos. Os operadores lógicos eles são utilizados para verificar expressões. Então faremos mais de uma verificação. E como operadores lógicos nós temos a multiplicação lógica com o operador AND, adição lógica com o operador OR e a negação, o operador NOT. Então, começando com a multiplicação lógica, na multiplicação lógica, o que ocorre? Né? Se eu tenho uma condição x que tem o valor verdadeiro, uma condição y também verdadeiro, quando a gente usa a multiplicação lógica, o operador AND, o resultado vai ser verdadeiro também, true. Quando a gente tem uma condição x que é false e uma condição y que é true, o resultado agora ele não fica verdadeiro mais, ele não vai retornar true mais, ele vai retornar false. Porque para que a multiplicação lógica retorne verdadeiro, ambas as condições precisam ser verdadeiras. X com false e y com true retorna false. No terceiro caso aqui, nós temos a condição x, que é true, e a condição y, que é false. Utilizando a multiplicação lógica, o operador AND, o resultado fica false. E o último caso, o x sendo false e o y também sendo false, o resultado, utilizando o operador a multiplicação lógica, também fica false. Então vamos para o Jupyter para verificarmos como ficaria. Então, como exemplo do operador lógico de AND, de multiplicação lógica, faremos a verificação das seguintes condições. Nós vamos verificar se a propriedade de Dona Maria com 200 hectares é maior que a do seu José, que tem 100 hectares.
E faremos também a verificação da receita da Dona Maria com R$ 2.500 para verificar se ela é maior do que a receita do seu José com R$ 1.800. Então, primeiro nós criaremos duas variáveis que receberão as áreas das propriedades de Dona Maria e de seu José. Dona Maria com 200 hectares, seu José com 100 hectares. E faremos da seguinte forma. Bom, eu mudei aqui um pouco, né, a sintaxe para fazer a declaração das variáveis. Eu utilizei a vírgula. E se vocês tiverem dúvidas sobre essa forma de fazer a declaração das variáveis, na aula sobre variáveis eu expliquei como se dá a utilização dessa sintaxe para fazer a atribuição de variáveis. Então, nós criaremos agora as variáveis de receita da Dona Maria com R$ 2.500 e a variável de receita do seu José com R$ 1.800. Faremos da seguinte maneira. Bom, eu utilizei agora a mesma sintaxe, né, que eu usei para fazer a declaração das variáveis de área. Então agora eu vou criar uma condição para verificar se o tamanho da propriedade da Dona Maria é maior que o seu José. Eu vou chamar isso de condição 1. E vou criar uma condição 2 para verificar se a receita da Dona Maria é maior que a receita do seu José. E por último, eu utilizarei o operador AND para verificar se as duas condições são verdadeiras ou não. Então, executando esse código, veremos que o resultado foi true, ou seja, primeiro, a área da propriedade de Dona Maria, que é de 200 hectares, é maior que a área da propriedade de seu José, que é de 100 hectares. E a receita de Dona Maria, que é de R$ 2.500, é maior do que a receita do seu José, que é de R$ 1.800. Vamos supor agora que na condição 1, a área da Dona Maria não fosse de 200 hectares mais, fosse de 100 hectares. Executando, vocês verão que o resultado ficou falso, ou seja, o que aconteceu? Né? Na primeira condição aqui, Maria maior do que José, agora o resultado foi falso, porque 100 que a área da Dona Maria não é maior do que 100 que a área do seu José. As áreas são iguais, então essa primeira condição ela retornou falso. Com a condição falsa com uma outra condição que é true, retorna pela adição lógica o resultado falso. Vamos agora fazer uma outra modificação. Vamos supor que a receita de Dona Maria não é mais de R$ 2.500, é de R$ 1.500. Então agora verifiquem. A área da propriedade de Dona Maria ela não é maior do que a de seu José, então a condição 1 é falsa. E na condição 2, a receita da Dona Maria ela não é maior do que a receita do seu José, então é falso também. Então a adição lógica, como resultado, retornará falso também. Então verifiquem, o resultado foi falso, conforme previmos. O próximo operador lógico que iremos verificar é a de adição lógica, o operador OR. E esse operador ele é um pouco diferente da multiplicação lógica, porque ele retorna true quando o resultado de uma condição ou de outra condição é verdadeiro. Ou seja, na primeira situação aqui nós temos x sendo true e y sendo true. Como ambos são true, o resultado fica true também. No segundo caso, nós temos a condição x sendo falsa e a condição y sendo verdadeira, sendo true. Ou seja, pelo menos uma delas é verdadeira, true. Nesse operador, na adição lógica, o resultado é true. Para adição lógica, para que o resultado seja true, basta que apenas uma das condições seja verdadeira. Terceiro caso, a mesma coisa, a diferença é que agora a condição verdadeira é AX. Então, mesmo que a condição Y seja falsa, o resultado é true, porque a condição X já satisfaz, né, como sendo uma condição ou outra como sendo verdadeira. E o último caso aqui, que seria o único caso em que a adição lógica retorna falso, é quando eu tenho duas condições que são falsas. Tendo duas condições falsas, aí não tem jeito, o resultado fica falso também. Vamos verificar no Jupyter como isso se dá. Então, para fazer a verificação da adição lógica, usando o OR, nós vamos verificar o atendimento das seguintes condições. Né? A propriedade da Dona Maria, com 200 hectares, se é maior do que a do seu José, com 100 hectares. Se a receita da Dona Maria, com R$ 2.500, é maior do que a receita do seu José, com R$ 1.800. A gente já havia feito esse exemplo anteriormente. Né? Então eu vou somente recuperar o código e a gente faz as modificações posteriores.
Bom, então eu recuperei o código que a gente tinha utilizado há pouco, né, para fazer essas comparações. Então, a receita da Dona Maria é de 200, a do seu José é 100, exatamente. A receita da Dona Maria é de 2.500 e a do seu José é 1.800. Condição 1, Maria maior do que José, certinho. Aí, a condição 2, receita da Dona Maria maior que a receita do seu José, tudo certo. E agora, o operador que nós utilizaremos não é mais o AND, é o OR. Como nós temos duas condições verdadeiras, a receita da Dona Maria é maior do que a receita do seu José e a área da propriedade de Dona Maria é maior do que a área da propriedade do seu José, o resultado será verdadeiro. Vamos supor que a área da propriedade de Dona Maria não fosse de 200 hectares, fosse de 100 hectares. Né? Então, a condição 1, agora, ela já não retorna mais verdadeiro, né? Porque a área da propriedade de Dona Maria é exatamente igual à área de São José. Então, ela não é maior mais. Então, a condição 1, ela é falsa. Porém, a condição 2, ela continua sendo verdadeira. Né? Então, pela adição lógica, o resultado ele continuará sendo verdadeiro, porque a condição 2 ela ainda é verdadeira. Então, executando novamente, verificamos que, de fato, a condição 1, mesmo ela sendo falsa, utilizando a adição lógica, a gente tem o resultado verdadeiro, porque a condição 2 é verdadeira. E a única forma pela qual a adição lógica retorna falsa é quando as duas condições são falsas. Então, eu vou fazer aqui um exemplo, né? Vamos supor que a receita da Dona Maria agora é de R$ 1.500. Então, a área da propriedade de Dona Maria, que agora passou a ser 100, não é maior que a área da propriedade de seu José, também é 100. E a receita de Dona Maria, que agora é de 1.500, ela não é maior do que a receita do seu José, que é 1.800, ou seja, as duas condições elas são falsas. Então, nesse caso, executando, agora sim nós temos, pela adição lógica, que o resultado é falso. Nós temos ainda um último operador lógico, que é o de negação, que é o NOT. O operador NOT ele é mais simples, porque o que ele faz é inverter o resultado da verificação anterior. Se o resultado é verdadeiro, ele passa a ser falso. Se é falso, passa a ser verdadeiro. Vamos fazer um exemplo prático utilizando o jogo. Então nós temos aqui o seguinte exemplo. Né? Nós temos a propriedade de Dona Maria com 200 hectares. Nós vamos verificar se ela é maior que a do seu José, com 100 hectares. Nós utilizamos esse exemplo várias vezes, né? Então eu vou, para que a gente ganhe tempo aqui com o nosso código, eu vou somente recuperar esse bloco de códigos anterior e a gente faz as modificações necessárias. Bom, então eu tenho aqui o código que nós havíamos feito anteriormente, então só voltar aqui o valor da propriedade, Dona Maria com 200 hectares, do seu José continua com 100 hectares, e a condição Maria maior que José. E aí o que nós faremos? Né? Nós vamos utilizar o operador NOT, né? E o que acontecerá? Né? Nós sabemos que a área da propriedade da Dona Maria é maior do que a área da propriedade do seu José. Só que como nós vamos utilizar o operador de negação, o NOT, o resultado será o inverso. Será retornado falso, conforme veremos a seguir. Então verificamos, o resultado aqui ficou falso. Por quê? A condição 1 ela era verdadeira, mas utilizando o operador NOT, o resultado ficou invertido. Vamos supor agora que a área da propriedade de Dona Maria não é de 200 hectares, é de 100 hectares. Né? Então agora, a condição 1 ela não é mais verdadeira. A área da propriedade de Dona Maria ela não é maior do que a do seu José. Ou seja, essa condição 1 ela retornaria false. Só que como a gente vai utilizar o operador de negação, o NOT, condição 1, o resultado agora ficará verdadeiro. Vamos verificar? Então agora, retornou true, porque houve a negação da condição, o resultado ficou o inverso. Bom, pessoal, dentro dos operadores, nós ainda temos os operadores de identidade, o is e o is not. Entretanto, existem alguns detalhes adicionais sobre esses operadores que eu deixarei para que a gente possa verificá-los em um vídeo em separado desse curso. Eu espero que o conteúdo que nós vimos hoje tenha ficado tranquilo para vocês entenderem. Peço que coloquem nos comentários caso haja alguma dúvida. Eu vou deixar essa apresentação de slides e também o código que nós utilizamos
no nosso site. Vou deixar o link do nosso site na descrição do vídeo. E se vocês tiverem gostado da aula, dos exemplos, deixa o like pra gente, que é importante pra gente entender sobre como está a qualidade do nosso trabalho. Caso tenha alguma crítica, alguma sugestão, coloque nos comentários. Isso favorece a melhoria do nosso trabalho. Então, eu agradeço a todas e todos pela atenção, pela paciência em assistir esse vídeo até o final. Agora, com o conteúdo que nós temos, né, nossas aulas vão ficar bem mais interessantes. Já será possível fazermos alguns algoritmos básicos. Nós faremos alguns na nossa próxima aula. Então, eu encontro vocês no próximo vídeo, que vai ser bem legal. Agora a gente vai poder trabalhar de forma mais prática. Então, até a próxima.